Bom, nós vamos entrar no segundo momento da nossa aula agora, que eu falo das patologias. Primeira patologia é o acidente vascular cerebral, que vocês conhecem como o AVC. O AVC, eu chamo ele de isquêmico, é quando ocorre devido à interrupção de irrigação de sangue. Em uma parte do cérebro, esta parte sem irrigação sanguínea necrosa, ela acontece por morre, porque não chega sangue para outra necessidade, então ele não se alimenta, interrompendo sucessivamente a transmissão dos impulsos nervosos, a sinapse. O outro, AVCH, que vocês vão chamar de AVC hemorrágico, ocorre devido à diminuição ou interrupção da passagem de sangue da artéria em uma parte do cérebro. Esta artéria não resiste à grande pressão, ocorrendo assim o seu rompimento e, consequentemente, o extravasamento sanguíneo, interrompendo assim a transmissão dos impulsos nervosos, ou seja, a sinapse. Ela vai extravasar. Nessa imagem eu consigo mostrar bem para vocês. A sua imagem do seu lado esquerdo, você tem um AVC isquêmico. Aí você vai enxergar nessa parte em zoom um fluxo interrompido, ou seja, tem um coágulo com uma grande interrupção de gordura, um vaso sanguíneo e que não consegue passar a quantidade de sangue nem de um lado do outro, porque eu tenho um bloqueio ali. Do outro lado, vocês têm um AVC hemorrágico, que a artéria não aguentou e ela se rompeu, ou seja, extravasou o sangue e encharcou o cérebro. As manifestações clínicas é o que pode acontecer. Vai acontecer uma perda motora, a perda de comunicação e linguagem, a perda do campo visual, a perda sensitiva, alteração da bexiga, deteriorização da atividade mental. Ou seja, aonde o sangue encharcar e a parte motora que for atingida é o que vai acontecer. Esse aqui é um exemplo clássico para verificar se a pessoa está tendo um AVC. Ela vai se queixar de uma falta de força em um braço. Então, estendam os dois braços na direção da frente de vocês. Fiquem em pé e estendam os dois braços. Uma pessoa com AVC, ela não vai conseguir estender um dos lados. Então, ela vai só movimentar um lado, o outro lado ela não consegue, ela não tem força, porque o cérebro não consegue conduzir. Outra forma é um AVC facial que pode ocorrer, ou seja, na face da pessoa, e ela pouco percebe. Um lado, você pede para ela conversar ou para ela sorrir, um lado vai sorrir e o outro lado ele não se manifesta. Fatores de maior risco: a idade avançada, hipertensão, doenças cardíacas pré-existentes, anticoncepcionais e vícios de droga. Cuidados de enfermagem: controlar sinais vitais, observar a reação e as solicitações verbais e dos estímulos dolorosos, manter a lubrificação dos olhos, manter coxins para manter o corpo em posição anatômica. Lubrificar os olhos e os coxins eu vou explicar agora. Lubrificação dos olhos é quando você pega um sorinho, lava o olho desse paciente para lubrificar. Até mesmo pode encharcar uma gases com uma água, com qualquer água, e coloca em cima do olho para manter a lubrificação, para não ficar ressecado. Manter os coxins. Coxim pode ser uma almofada, um cobertor enrolado, tá bom? E para apoiar os membros desses pacientes, para ele não ficar com uma pressão. Estimular a tosse e a expectoração. Em caso de dificuldade da fala, ensinar outros tipos de comunicação. Exemplo grande é, se a pessoa apertar uma mão, aperte 2 vezes se sim, aperte 2 vezes que não. E fazer exercícios, tá? A atividade começar a induzir não atividade física, leves exercícios, não uma massagem de conforto, movimentação dos pés. Nesse slide nós temos o aneurisma cerebral. O que é o aneurisma? A ruptura do aneurisma
causa sangramento dentro do cérebro, podendo causar até mesmo a morte. É um dos tipos de derrame cerebral. A morte pode ocorrer se houver comprometimento das áreas vitais, como as de controle da respiração e a pressão arterial, ou seja, pulmão e o coração, né? Sinais e sintomas. O principal sintoma é a cefaleia. Um pequeno aneurisma em fase inicial não produz sintomas. Ao aumentar os sintomas, podem ser dor de cabeça, sensibilidade da luz, náuseas, vômitos e perda da consciência. Muitas pessoas não sabem que ela tem aneurisma. Esses sinais e sintomas são muito parecidos com os da enxaqueca, exceto a perda de consciência. Mas dor de cabeça, sensibilidade à luz, náuseas e vômitos são sim característicos da enxaqueca. Então as pessoas muitas vezes vão ao médico e se ela não for muito bem avaliada, ela pode ter um aneurisma cerebral e ela nem saber, só descobre já no momento que ele tem o quê? Uma implosão. Fatores de risco: fumo, hipertensão arterial, dislipidemias, palavrinha nova para a terminologia de vocês, que significa o quê? Colesterol anormal, doenças do colágeno e até mesmo a diabetes mellitus. Tratamento. O tratamento deve ser rápido e é cirúrgico. Existem duas formas básicas de tratamento por microcirurgia e por via endovascular. Microcirurgia é a embolização de um procedimento. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a embolização, tá? A embolização é quando eu coloco um fio nessa parte aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, para preencher, para contornar, ó, toda essa parte da embolia. Então, o que ele faz? O aneurisma, ele vai preencher com fio aqui para que o sangue não entre mais aqui, para não correr o risco dele explodir. Então, é só um preenchimento e ele continuar fazendo o seu fluxo normal. Então, aí vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ok? Aqui é uma forma mais fácil de vocês verem, olha, o preenchimento que acontece, ó, aqui em tudo. Existem casos também que acontece às vezes de soltar é como se fosse as hemácias e os coágulos envolvidos na corrente sanguínea. Cuidados de enfermagem: assegurar repouso absoluto no leito, propiciar sob penumbra. Penumbra, gente, é quando a luz tá bem assim, quando você quer dormir e deixa meia luz. Orientar o paciente familiares quanto à necessidade de restrição de atividades e visitas, controle rigoroso da PA e respostas pupilares, evitar movimentos bruscos e relatar a ocorrência de distensão abdominal a fim de minimizar os esforços. Então, vocês sabem quando vocês dobram a barriga, faz força, né? Então, pode exercer uma força maior de força de sangue no nosso cérebro. A próxima patologia é a crise convulsiva, a epilepsia. Acho que todos vocês já viram alguém com uma crise convulsiva ou tendo um ataque de epilepsia na rua ou em algum lugar ou até mesmo algum familiar. São impulsos nervosos que acontecem no corpo. Então, vamos pensar assim. Meu cérebro ele não possui impulsos elétricos. Então, imagina se meu cérebro ele sobrecarrega demais. Então, se ele sobrecarrega demais, ele está cheio de impulsos elétricos. Então, vai chegar uma hora que ele vai dar uma travada. E o modo do corpo travar e reiniciar é através de uma crise convulsiva. Quando o seu celular ele trava, o que ele faz? O que você faz? Você reinicia ele, ou tira a bateria, e agora os celulares não tiram mais a bateria. Você simplesmente vai lá e reinicia, ou então aperta o reset dele para ele voltar a funcionar. E aí ele reinicia sua programação habitual novamente. A crise convulsiva ou ataque epilético, reconhecido, como que você reconhece? O paciente ele vai ter uma tontura, alucinações visuais ou sonora, contração da musculatura do corpo com a queda do solo, dentes cerrados, ele vai ficar cerrando os dentes, espasmos sucessíveis, ou seja, musculares, perda do controle urinário, vítima semiconsciente ou inconsciente, perda de memória passageira ou até mesmo a confusão mental.
Quando você vê alguém convulsionando, você nunca lateralize ela durante a crise. Você vai lateralizar após a crise. O que você tem que fazer imediatamente é segurar a cabeça desse paciente até acabar a crise. Quando acabou a crise, aí você lateraliza, tá? Por quê? Vai produzir cialorreia em grande quantidade na boca desse paciente para que ele não engasgue. A crise convulsiva tem como se fosse um protocolo para facilitar o atendimento, né? Então, aqueles curiosos que ficam chegando perto e nunca ajuda nada, você fala assim, liga você para 192 e peça ajuda. Informa quanto tempo ele teve em crise. Foi 5 minutos? Foi 3 minutos que durou uma crise? Ou ele teve 2 crises em 5 minutos? Você vai observar. Não coloque nada na boca do paciente, nada. Proteja a cabeça e remova os óculos. Afrouxe as roupas apertadas. Não esqueça de lateralizar esse paciente, até mesmo ele chegar, tá bom? E não contenha, não segure os braços nem as pernas no momento da crise, senão você pode até se machucar. Como que você pode ajudar? Exatamente assim, você vai afastar os objetos ao redor da vítima, lateralizar a vítima, sustente e proteja a cabeça da vítima, mantenha liberadas as vias aéreas, abra as vestes após o término da crise, afaste os curiosos, não coloque a mão na boca em hipótese alguma. Caso a vítima não respire, liberar as vias aéreas e vocês vão iniciar a continuar. Se você liberou as vias aéreas e ela continuou sem respirar, você vai iniciar um protocolo de parada cardíaca respiratória, tá? Que vocês vão aprender nas próximas aulas. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos dar continuidade através do nosso WhatsApp, do grupo da sala. Tudo bem? Aguardo vocês lá.